Vamos lá, tá? Vamos começar a aula aqui corrigindo o exercício que eu passei a aula passada e depois a gente continua vendo conteúdo novo. Então tá aqui, ó. Então passei esse exercício aqui para vocês estarem calculando. Então cada uma dessas células aqui que está em amarela, eu quero o resultado, tá? Lembrando que no Excel o resultado, quando eu quero fazer o cálculo, eu começo sempre com o sinal de igual, correto? Beleza? Bom, então vamos lá. Então aqui, ó, deixa eu só aumentar aqui, né? Não, vocês não vão conseguir enxergar direito. Vamos lá, deixa eu dar um zoom. Bom, então tá, todo mundo está conseguindo visualizar aqui, pessoal? Tá, né? Vamos lá. Então aqui, ó, nesse primeiro item aqui, eu estou pedindo o total de frutas. Então, se eu olhar aqui nas minhas colunas, tá? Frutas estão aqui, ó. Então, isso daqui é a minha tabelinha de frutas, onde eu tenho maçãs, laranja, bananas e limões. Então, como eu faço para ter o total de frutas? É só eu vir aqui, né? Digitar aqui o sinal de igual e o nome da função, que é soma. Então, como eu quero soma, eu clico e seleciono os valores que eu quero que some. Então, eu estou somando da célula E4 até a E7. Feito isso, dou um Enter. Ele falou que o total de frutas é 514, certo? Bom, próximo item, total de carnes. Então, vou fazer a mesma coisa. Como eu quero o total, eu coloco aqui o sinal de igual, digito o nome da função soma, venho aqui nos itens, né, de carnes e dou um Enter. Pronto. Então, eu tenho 808, né, total de carnes. Total de itens. Pessoal, itens. Perceba que eu tenho itens aqui e tenho itens aqui também. Então, eu não posso simplesmente calcular só um, eu tenho que fazer os dois, certo? Só que para eu fazer os dois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, colocar o sinal de igual, digito o nome da função soma, tá? Aí, beleza. Então, eu vim aqui e selecionei itens. E agora, como eu faço para selecionar esse outro aqui, pessoal? Quem me dá uma dica aí? Como que eu posso estar fazendo? Segura Ctrl e seleciona. Seguro Ctrl e seleciono esse outro aqui. Não dá certo. Não é. E aí, o que eu faço? Não é essa forma. E aí, pessoal? Selecionei esse primeiro. Para mim selecionar esse outro, o que eu tenho que fazer? É ponto e vírgula? Isso, justamente. Lembra que eu falei, pessoal? Quando eu coloco ponto e vírgula, quer dizer que eu consigo separar argumentos diferentes. Quando eu coloco dois pontos, quer dizer que eu estou selecionando um intervalo. Perceba que aqui, ó, tá E11, dois pontos, E15. Quer dizer que esse é o intervalo. Como eu quero pegar esse outro intervalo, o que eu faço? Ponho ponto e vírgula e vou para o próximo. Seleciono esse outro intervalo. Certo? Feito isso, dou Enter e ele calculou para mim. Então, ele falou que a soma dos dois itens é 1.662. Beleza? Bom, aqui eu quero a média de frutas. Então, o que eu venho? Sinal de igual, digito a função média. Média tem acento, não esqueça. É de frutas. E clico em frutas. Seleciono o intervalo e dou Enter. Pronto, tá lá. Então, a média é 128,5. Média de carnes, mesma coisa. Igual, média, seleciono e dou Enter. Pronto, tá lá a média de carnes. Agora aqui, ó, quantidade máxima de itens. Então, como eu quero ver itens aqui, não é isso? Então, eu quero saber qual que é a quantidade máxima de itens. Então, eu venho aqui igual, máximo tem acento, certo? Aí, o que eu faço? Seleciono esse, ponto e vírgula, seleciono esse outro, dou Enter. Pronto, olha lá. Então, ele falou que entre esses valores aqui, esse intervalo e esse, o maior número é 238. Olhando aqui, realmente é o 238.
Se eu vim aqui, por exemplo, e colocasse 500, automaticamente ele vai mudar aqui, ó. Tá vendo, ó? Mudou para 500, certo? Só para vocês verem que tá certinho. Bom, quantidade mínima de frutas. Então, igual mínimo, não esqueça que mínimo tem acento. Eu quero frutas, então eu venho aqui em frutas, seleciono e ele me traz 106, que é o menor número de frutas. Agora aqui, ó, qual a segunda maior quantidade de frutas? Então, qual é a função que eu tenho que usar aqui, pessoal? Maior, certo? De que? Frutas. Então, seleciono frutas, ponto e vírgula, qual que é a posição? 2. Então, digito 2 e dou Enter. 128. Qual a primeira menor quantidade de itens? Então, igual, função menor, seleciono itens, não é isso? Ó, só que aqui é o seguinte, pessoal. Nesse daqui, ó, eu vou selecionar, certo? Ponto e vírgula. Seleciono esse outro. Ponto e vírgula. E vou digitar primeiro. Se eu faço isso aqui, ó, ele não aceita, tá? Então, a função menor, ele não aceita. Só que aqui é uma pegadinha. Por quê? Porque aqui eu estou falando qual a menor quantidade de itens. Então, se é a menor, eu uso a função mínimo. E eu vou lá, seleciono, ponto e vírgula, seleciono o outro e dou Enter. Opa. Deixa eu ver aqui. Pagou tudo. Igual. Seleciono o primeiro, ponto e vírgula, o segundo e dou Enter. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, está pagando. Ah, não, já foi, né? Tá aqui, ó. Desculpa, pessoal. Tá aqui, ó, 89. Deixa eu ver quem tá chamando. Aqui, ó. Bom, então olha lá, pessoal. Então aqui, ó, qual a primeira menor? Eu coloquei primeiro menor para vocês pensarem que seria a função menor, mas eu estou falando que eu quero o menor, a primeira posição. Então, dessa forma eu consigo selecionar os dois, com a função mínimo, e trouxe que o menor é 89. Certo? Bom, vamos lá. Agora aqui, ó, qual o valor total de laranjas se cada uma custa R$ 2? Então, como que eu teria que fazer aqui? Qual o valor total de laranjas? E aí, pessoal? Como que eu devo fazer aqui? Hã? Simples, né? Vem aqui, função multi, clico em laranjas, certo? E agora eu faço o quê? Vírgula 2, tá? Então tá aqui, ó. 212. Então, por exemplo, esse 212 seria em reais, não é isso? Então eu posso vir aqui, ó, e mudar para moeda, para R$ 212, certo? Eu tenho a quantidade de 106 laranjas. Se eu multiplicar 6, que é 106 vezes 2, dá 212. Agora aqui, ó, qual o valor total de bolos se cada um custa R$ 8,50? Mesma situação, então igual, digita a função multi, vem aqui, eu posso já vir aqui, ó, 8,5, ponto e vírgula, por bolos. Então vamos lá, tem bolos, aqui, certo? Dou Enter. Então tem aqui, ó, eu quero valor em real, venho aqui, altero para a moeda
E tá lá, a quanto que vai dar. Porque eu tenho 213 bolos, né? Mas aí, nesse caso, ó, eu tenho aqui também. É isso? Então, eu tenho que pegar esse bolo aqui também, ó. Tá? Então, nesse caso, o que eu teria que fazer, pessoal? Primeiro, ó, olha lá. Vamos lá, igual, eu tenho que primeiro fazer isso, ó. Soma. Eu quero somar bolos, certo? Ó, eu quero somar isso daqui, não é isso? Sim ou não? Aí eu fecho, ó, parênteses, ponto e vírgula, vezes 8,50. Aqui eu tenho que fazer isso, ó, ponto e vírgula. Aí eu vou chamar outra função, multi, por quero multiplicar 8,50 de bônus. Esse, ponto e vírgula, esse, certo? Aí aqui ele fala, ó, encontramos um erro na fórmula, tenta corrigir. Isso aqui foi porque eu não fechei o parênteses, tá, pessoal? Quando der essa mensagem aqui que vocês estiverem calculando, não se preocupe. Como eu abri o parênteses aqui duas vezes, eu teria que fechar, ó, uma, duas. Então eu teria que fechar aqui também duas vezes, e eu não fechei. Então, quando você esquece um parênteses de fechar, ele vai dar essa mensagem. Aí, se eu clicar, beleza, ele calculou aqui, ó, tá? Eu vou fazer agora da outra forma, para eu colocando, fechando o parênteses, para você ver que não dá erro, tá? Então, vamos lá. Então, é multi, certo? Qual que é o valor? 8,50. Aí, como eu vou para o próximo, eu quero chamar outra função dentro. Ponto e vírgula, soma. Aí, vou pegar essa mais essa outra valor. Eu quero a soma de bolos. Aí, ó, o que eu tenho que fazer? Eu abri um parênteses aqui e tenho outros aqui. Então, eu vou fechar uma, duas. Fechei duas vezes o parênteses, dou Enter. Pronto, ele foi lá e calculou para mim, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo uma conta e às vezes vocês esquecem de pôr o parênteses, o que vai acontecer? Ele vai te dar aquela mensagem, aí você fala que quer corrigir e ele corrige automaticamente para você. Pessoal, então, ó, nesse exercício aqui, ó, vocês teriam que usar uma combinação de funções. Qual foi ela? Multi e soma, tá? Por quê? Porque aqui eu quero o total de bolos, e bolos eu tenho aqui e aqui. Então, eu tive que somar e depois multiplicar por 8,50, que é o valor que custa cada bolo. Aí dá esse total aqui de 3.833,50. Bom, qual o valor total de limões se cada um custa 3,50? Então, limões, cadê? Tem aqui. Então, esse aqui tá fácil. É só vir aqui, é, o valor de limões, ponto e vírgula, 3,50, que é o valor de cada. Pronto, dou um Enter e ele calculou. Então, vem aqui, novamente mudo para a moeda e ele me dá aqui o valor de R$ 595. Tudo bem, pessoal? Quem não conseguiu fazer? Ô, professor, eu só não fiz porque eu não tive tempo mesmo, mas amanhã eu já entrego. Já. Tá. Pessoal, quem conseguiu fazer? Fala para mim aí se teve alguma dificuldade. Eu ainda não fiz, tem que fazer, aí eu entrego para você. Tá. Ó, pessoal, é assim, ó. Vamos tentar. Eu estou passando pouca coisa assim para vocês, mas na medida do possível, vamos tentando fazer, né? Justamente por quê? Porque assim, ó, percebam que a gente vai subindo de nível, tá? Então eu comecei desde o início lá, como explicando, e vai evoluindo, tá? Então
é assim, é legal que vocês tentem fazer os exercícios para ver como que está, né, o entendimento de vocês, o qual está sendo a dificuldade, tudo bem? Beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Então vamos começar a aula de hoje, tá? Então, eu passei esse exercício aqui que era para vocês terem feito, tá? Quem não fez, procura estar fazendo. E agora eu vou estar passando sobre a aula de hoje. Deixa eu fechar aqui. Professor, Oi. putz, é que você acabou fechando, eu pedi pra... Sabe que eu acho que eu fiz alguma coisa errada numa pergunta que era ali, qual o valor total de bolos se cada um custa 8,50? Eu acho que Isso. eu dei a fórmula errada aqui e deu errado. Ó, Você pode repetir como é que você fez? ó. Esse daqui, pessoal, né? Esse aqui realmente era o mais difícil para vocês estarem fazendo. Por quê? Porque nesse daqui você tem que pensar, ah, beleza, eu quero o total de bolos vezes 8,50. Ah, beleza, só pegar isso aqui e multiplicar por 8,50. Só que eu não só tenho aqui bolos, eu tenho aqui também, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar a quantidade de bolo total e multiplicar por isso. Então, como eu estou usando aqui a função multi, então eu venho aqui, multi, para ele multiplicar, certo? Quando eu clico na função multi, ele pede o primeiro número. Então, o primeiro número eu jogo, é 8,50. Então, 8,5. Aí, agora ele pede o segundo número, só que o segundo número são dois, esse e esse. Então, para esse e esse chegar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com uma soma desses dois valores. Então, eu ponho ponto e vírgula. Quando eu ponho ponto e vírgula, pessoal, eu tanto posso chamar um novo argumento, como eu posso também chamar uma função. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar a função soma para ele. Oi. Quem está falando? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu tenho que pôr o ponto e vírgula e chamar a função de soma para que ele some o total de bolos. Então, ó, soma. Aí eu clico aqui. Como eu tenho outro valor aqui, eu não posso selecionar um intervalo, eu ponho ponto e vírgula e venho no outro valor, total de bolos. Feito isso, eu dou... Ó, perceba o seguinte, sempre vocês observem isso. Ó, abri um parênteses aqui e abri o outro aqui. Então, eu tenho que fechar duas vezes aqui a função. Ó. Fecho um, dou Enter, ele calculou aqui. Certo? Beleza? Entenderam, pessoal? Sim. Beleza. Bom, então vamos lá para a aula de hoje aqui. Deixa eu só... Tem aqui... Bom, esse daqui. Então, ó, hoje, agora, pessoal, eu vou passar outra função para vocês, tá? Então, vamos trabalhar com as funções de datas. Então, deixa eu só apagar isso daqui. Então, aqui temos algumas funções de datas. Por exemplo, tem a função hoje, função dia, mês e ano, tá? Eu tenho a função agora, a função hora e a função minuto. Então, como que funciona essas funções? Então, ó, tá vendo aqui, pessoal? Essa já é a própria função que eu vou digitar aqui embaixo. Só que perceba o seguinte, ó, por exemplo, aqui eu tenho a função hoje. Se eu vim aqui digitar igual hoje, tá? Ele abre o parênteses e ele fala, ó, fecha o parênteses. Eu vou lá e fecho o parênteses, tá vendo? Isso aqui não é a mesma coisa disso? Tá igual, não tá? Eu vou dar o Enter. Só que quando eu dei o Enter, ó, ele me trouxe o dia de hoje. Então ele traz o dia, o mês e o ano. Mas por que aqui ele não trouxe? Porque aqui, pessoal, por exemplo, quando você vai digitar uma função e você quer que fique representado essa função, no caso que está aqui, ó, a função hoje, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, vou dar um duplo clique na função, ó, e aqui na frente do sinal de igual, eu ponho uma aspas. Quando eu coloco essa aspas aqui, o que ele vai entender? Ele não vai fazer a leitura da função, ele só vai trazer o texto do jeito que está para mim. Perceba o seguinte, eu dei o Enter, olha lá, ele trouxe o que eu digitei, igual hoje.
Se eu não tivesse colocado essa aspas aqui na frente, o que ele iria fazer? Ele iria executar a função, tá? Então, quando você quer colocar a função na célula e você não quer que ela seja executada, você põe o sinal de aspas. Ou também, eu posso vir aqui, ó, e dou um espaço, tá? Ó. Deixa eu apagar isso daqui, ó. Vou dar um espaço aqui, ó. Dei um espaço. Entendeu? Ele também aceita, certo? Tá? Tudo bem? Só que quando você der espaço, automaticamente ele traz, ó. Então, eu vou tirar o espaço, tirar aspas, eu vou dar o Enter. Aí ele vai lá e executa. Pessoal, essa data aqui, ó, da onde que traz? Ele traz do seu computador. Então, olha aqui, ó, 20/4/2021. Se eu vim aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou alterar a data. Ó, vamos lá, deixa eu só alterar a data aqui para vocês verem a diferença. Então, ó, vou colocar aqui, por exemplo, 23. Tá vendo? Aí vou alterar. Vamos lá no Excel. Ó, aí eu tenho que atualizar, tá? Então eu vou vir aqui de novo. Aí ele já veio, tá vendo? 23. Perceberam? Tá? Então, por exemplo, se você tem um arquivo e esse arquivo está com uma data, está com a função data, de, por exemplo, de hoje, quando você abrir ele, por exemplo, daqui a um ano, ele vai estar mostrando a data daquele dia que você está abrindo naquele momento, tá? Então, vou só voltar aqui, vou voltar para o horário que estava antes, a data. Então, hoje é dia 20. E vou colocar aqui, definir automaticamente. Pronto, fechou. Certo? Bom, e como funciona a função dia, mês e ano? Pessoal, a função dia, mês e ano, porque ela depende de uma referência, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu digitei igual, hoje, abri aspas, fechei aspas, dei um enter, ele trouxe. Só que dia, mês e ano, ele não é desse jeito, ó. Por exemplo, vou digitar aqui dia, ele pede uma série, uma referência. Para onde? Para extrair o dia dessa série. Então, por exemplo, é essa daqui, ó. Então, eu estou falando, ó, puxe o dia dessa data aqui. Aí dou um Enter, ou fecho aspas, quer dizer, fecho parênteses. Ele trouxe, ó, dia 20. E aqui no mês, mesma coisa. Pessoal, mês também tem acento, tá? Não esqueça. Aí, o que eu faço? Clico na série, dou Enter, ele trouxe o mês 4. E o ano, a mesma coisa. Olha lá. Ano. Certo? Vou lá, cliquei, igual, ano. Beleza? Bom, continuando aqui, ó. Então, agora eu tenho a função agora, hora e minuto. Olha lá, pessoal, a função agora, tá? Então, ó, aqui está a estrutura dela, ó. Ela fala a mesma coisa da função hoje, ó. Feche o parênteses, fechei. Dei o Enter, olha o que ele me traz. Ele me trouxe a data e a hora. Então, ele falou que hoje é dia 20/4/2021 e a hora é 20 horas e 11 minutos. Olhando aqui, 20 horas e 11 minutos. Certo? Bom, a função hora e minuto é a mesma coisa de dia e mês. Então, aqui ele vai puxar a hora daqui e aqui ele vai puxar o minuto daqui. Então, igual, hora. Ele perde a série, cliquei na série e ele trouxe a hora, 20 horas. Minuto, a mesma coisa, igual, minuto. Clico na série e ele vai me trazer 11. Certo? Tudo bem, pessoal? Entenderam essa função chamada datas aqui para que serve? Tá? Então, tem lá dia, mês e ano, né? Tem aqui a função hora, minuto
e quando eu clico a função hoje, e agora ele me traz, né, no caso, o dia, mês e ano, e também a hora. Beleza? Pessoal, dúvidas? Por mim não, professor. Márcia? Márcia? Bom, vamos lá. Acho que a Márcia já fugiu já. Durante a aula eu vou estar chamando algumas pessoas, tá, pessoal? Para ver se vocês estão na sala aí. Bom, então vamos lá. Então agora eu vou passar uma outra função para vocês, que é a função conte num. Pessoal, essa é uma função simples, tá? Mas às vezes você fala, para que serve essa função, né? Essa é uma função que ela vai fazer o quê? Ela vai contar, fazer a contagem de quantos números você tem. Então, às vezes você tem uma relação muito grande de números e nesse meio você tem alguns caracteres. Então, você quer saber o total só de números, quantos caracteres de números vocês têm. Então, como que eu faço? Eu uso essa função aqui, conte num, tá? Então, eu venho aqui, ó. Não tem acento. Então, vamos vir aqui, ó, digita igual, conte, num. Tá aqui, ó, FX, duplo clique. Quais são os valores que eu devo contar? Eu vou lá e seleciono o intervalo. Dou Enter. Olha lá, ele falou que eu tenho 8. Se eu contar aqui, ó, esse intervalo até aqui, eu tenho 10. Mas por que ele não contou? Porque esses dois aqui, ó, são caracteres. Se eu vir aqui e mudar, ele vai lá e já calcula para mim. Tá vendo? Olha lá. O total de 10. Se eu vir aqui e colocar o caractere de novo, ó, tá? Ele já automaticamente ele tira o valor e conta aqui de novo, tá? Então essa função continua, ela serve para fazer a contagem, beleza? Bom, próxima função que eu vou passar para vocês agora, pessoal, ó, essa função que eu vou passar agora, essas outras duas, ela é um pouquinho chata, tá? Mas é tranquilo, mas eu preciso que, né, vocês prestem atenção. Aí alguns falam, professor, presta atenção, depois eu assisto de novo. Ah, mas é interessante vocês estarem participando, tá? Por quê? Porque assim, aqui às vezes surge a dúvida e eu já tiro agora para vocês, tá? Então vamos lá. Então a próxima função é a função conte C. Então tá aqui, ó. Para que serve essa função, pessoal? Então perceba o seguinte, ó, tá? Aqui, ó. Vou colocar bordas aqui. Bom, então olha lá, função conte C. Aí aqui eu tenho um intervalo, tá? Produtos, que se chama intervalo. E aqui eu tenho um critério, tá? Então, qual que é o intuito dessa função aqui? Então, imagina o seguinte, imagina que você trabalha numa loja, né, de vários vendedores, certo? E, por exemplo, por exemplo, a Márcia, né? Ela trabalha lá e num dia ela vendeu 20 monitores, né? Aí a Solange vendeu 30 monitores, ou 30 teclados, e assim por diante. Quando chega no final do dia, eu quero saber, por exemplo, quantos monitores foi vendido. Não é isso? Eu quero saber, quantos monitores a Márcia vendeu. Então, cada venda de monitor vai estar lá, monitor, 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 né? Então, vai ser a quantidade. Então, ele vendeu aqui, vendeu aqui, vendeu aqui, vendeu aqui e aqui. Aí eu quero saber qual que é o total, né, de monitores que foi vendido. Então, eu vou usar a função conte C. Então, eu estou falando conte, né, se o meu critério for esse. Conte se o meu critério for esse. Então, ele vai analisar o meu critério, vai lá na minha base, que eu estou pedindo para fazer a contagem, e vai contar quantas vezes aparece a palavra monitor. Ele vai vir aqui e vai contar quantas vezes aparece a palavra teclado, tá? Então, essa é a função conte C.
Então, vem aqui, igual, fonte C, tá? Ele pede um intervalo. Então, tá aqui, ó, intervalo. Então, o intervalo, pessoal, é aquele que engloba tudo, né? Tá lá. Então, eu vou lá, ó, e seleciono tudo. Aí ele pede, ó, ponto e vírgula. Sempre observe o que ele está pedindo. Então, ponto e vírgula. Passou para o próximo argumento. Qual que é o argumento que ele pede aqui? Critério. Então, ele está falando, dentro desse intervalo, o que, que você quer que eu pegue? Qual que é o critério que você quer? Que eu tire como base. Então, o critério que eu quero é monitor. Então, eu seleciono o monitor e dou Enter. Olha lá. Ele falou que tem 5. Então, apareceu 5 vezes a palavra monitor. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, apareceu 5 vezes. Certo? Vou fazer agora com o teclado. Então, igual, fonte, ponto C, intervalo está aqui, e agora ele pede para mim ter como base o critério teclado. Dou Enter, ele falou que tem 3 vezes teclado, então apareceu 3 vezes a palavra teclado, 1, 2, 3 aqui, certo? Então essa é a função fonte C. Pessoal, agora, lembra que a aula passada eu tinha mostrado para vocês como que vocês fazem para estar fazendo auto-preenchimento? E eu até comentei com vocês que nem sempre vocês devem fazer isso, vocês têm que tomar cuidado pelo seguinte motivo. Ó, eu vou apagar aqui. Dá um Ctrl. Vou apagar esse daqui, ó. Apaguei. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó, teclado, por exemplo. Vou digitar aqui, ó, teclado. Então, automaticamente ele falou que tem 4 monitores. Beleza. 1, 2, 3, 4. Agora, se eu venho aqui, ó, e eu faço o auto-preenchimento, clico, seguro e arrasta. Ele falou que tem 3 teclados. Mas se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4. Por quê? Lembra que eu falei, ó, quando eu dou duplo clique aqui, ó, ele está falando que eu estou pegando esse critério e buscando nesse intervalo. Quando eu venho aqui, ó, e dou duplo clique em cima do teclado do critério, ó, ele está falando que eu estou buscando esse critério, mas olha o intervalo. Ele está pulando isso daqui, ó. Ele não está pegando. Ele está pegando daqui para baixo. Certo? Então tome cuidado, pessoal. Então eu venho aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer normal, igual, fonte C. Tá? Então, nesse caso, eu não posso fazer o auto-preenchimento, porque senão ele vai fazer a contagem errada para mim. Ó, teclado, pronto, 4 e 4. Certo? Bom, e agora, eu vou vir aqui agora, ó, no próximo, tá? Que é a função soma C. Tá? Essa função soma C, pessoal, ela é parecida com a função fonte C, só que ela tem um argumento a mais. Perceba que eu tenho um intervalo, perceba que eu tenho critério. E eu tenho um outro item aqui, ó, que é o intervalo da soma. Então, nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele não vai contar quantas vezes aparece monitor, e sim, ele vai pegar e somar o total. Por exemplo, ele vai ver o monitor aqui, 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 aqui. Então, ele vai fazer, soma isso de monitor, isso de monitor, isso, isso e isso. Ele vai lá, soma o geral e fala, ó, tem tantos de monitores. Tá? Então, como que eu faço? O nome da função igual, soma C, opa, soma C, intervalo. Meu intervalo está aqui. Vou lá, ponto e vírgula, certo? Depois ele pede, ó, critério, está aqui, ponto e vírgula, e agora ele pede o intervalo da soma. O intervalo da soma é isso aqui.
Ó, pronto, dou Enter. Olha lá. Ele falou que o total de monitor é 160. Por quê? 20 mais 30, 50, mais 50, 100, mais 40, 140 e mais 20, 160. Bateu, certo? Teclado, mesma coisa, igual C, meu intervalo, ponto e vírgula. Agora eu vou pegar o meu critério, certo? Escolhi o critério, ponto e vírgula, e agora ele pede o intervalo da soma. Então, o intervalo da soma está aqui, eu vou lá e selecionei. Pessoal, ó, às vezes você vai fazer um exercício, né? Às vezes você quer fazer alguma coisa e você quer usar a função soma C, ou acontecer. Perceba aqui o seguinte, ó, sempre o meu critério que eu estou pedindo vai estar relacionado diretamente ao meu intervalo. Então, se o meu critério é esse, aonde que eu tenho critério, onde que eu tenho monitor? Está aqui, ó. Então, tem que pegar tudo isso daqui como intervalo. No soma C, né? No caso aqui que eu estou mostrando para vocês, onde que está o intervalo da soma? Como eu quero aqui, ó, o soma C ele vai somar o total, ou seja, a quantidade do intervalo, diferente do ponto C, que ele só vai lá e contar quantas vezes aparece o critério, tá? Então, o ponto C conta quantos tem daquele critério, e o soma C, ele vai somar o total que aparece do meu critério. Tudo bem? Pessoal, deu para entender a diferença do soma C e o conte C? Mais ou Sim, menos, sim. professor. Mais ou menos? O que você não entendeu? Não ficou claro? Vou explicar de novo. Na parte que o senhor mudou lá, o primeiro nome lá, o teclado. Ah, tá. Então, ali, pessoal, foi o auto-preenchimento que eu mostrei para vocês, tá? Então, assim, ó, o que eu estou falando para vocês? Posso mostrar aqui também. Então, por exemplo, eu não fiz esse primeiro? Aí lembra que eu falei para vocês, quando vocês querem fazer uma sequência, eu posso vir aqui, ó, deu 70 aqui, certo? Eu vou até marcar aqui, ó, 70. Vou apagar esse 70. Aí eu fiz o primeiro aqui. Aí normalmente o aluno, como eu expliquei, é que dá para ele puxar, fazer o auto-preenchimento, fazer, você só consegue fazer aquilo, pessoal, se for uma sequência lógica, porque ele vai pulando para o próximo. Aí ele vai fazendo o auto-preenchimento. Mas nesse caso aqui, ó, se eu faço o auto-preenchimento aqui, ó, o que acontece? Ele deu 70, certo? Beleza. Por que ele deu 70? Agora, se eu vir aqui, por exemplo, e mudar aqui, ó, para teclado, olha a diferença que já dá. Ó, vou vir aqui, fiz o auto-preenchimento. Perceberam que ele não mudou isso daqui? Ó, de novo. Ctrl Z, Ctrl Z. Então, olha lá, tem 160 aqui. Certo? Então, o total dá quanto? Eu sei que eu tenho 160, mas vai dar 230, não é isso? Aqui dá 230. Se eu vir aqui, ó, e tirar, em vez de monitor, eu colocar teclado, ó, ele mudou aqui para 140, certo? E se eu fazer o auto-preenchimento aqui, ó, ele continua com 70. Por quê? Ó, dá uma olhada. Quando eu dou duplo clique aqui, pessoal, perceba que ele está falando que ele está pegando isso aqui tudo, ó, e fazendo soma C. Quando eu venho nesse de baixo, olha a diferença. Ele está falando que eu estou pegando daqui para baixo. Quer dizer, esse teclado aqui ficou fora. Por quê? Porque eu fiz o auto-preenchimento. Por isso que eu falei, tomem cuidado quando vocês forem usar o auto-preenchimento, para não acontecer isso. O auto-preenchimento eu consigo fazer quando eu tenho uma sequência, né? Por exemplo, eu puxei por de baixo e automaticamente ele vai somar o que tem na linha de baixo, depois na outra linha, tá? Então, nesse caso aqui, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque perceba o seguinte, ó, tudo isso aqui, pessoal, ele é
igual, tanto para mim fazer o monitor como o teclado. O que vai mudar vai ser a soma. Agora, quando eu fiz o auto-preenchimento, ele pegou daqui para baixo, ele não pegou esse teclado aqui. Por isso que ele não está somando esses 20 aqui. Ó, então, eu vou apagar isso daqui, ó, e vou colocar o soma C de novo aqui, ó. Olha ó, quanto que ele vai somar agora para mim. Ele vai somar, ó, intervalo, ponto e vírgula, critério, ponto e vírgula, intervalo da soma. Olha lá, ele somou 90. 140 com 90 dá 230, que é o que eu tenho aqui. Entenderam a diferença, pessoal, do auto-preenchimento? Agora eu entendi, professor. Tá? Então, nesse caso aqui, você teria que fazer um por um. Você não pode fazer o auto-preenchimento, senão ele vai dar diferença. Porque quando ele faz o auto-preenchimento, ele entende que é a linha de baixo. Aí, nesse caso, ele pulou a primeira linha de cima. Beleza? Beleza, professor. Bom, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte. É assim, ó. Eu passei, né, para vocês a função datas, passei para vocês a função continue, né? Passei para vocês a função cont-c e passei para vocês a função soma-c, tá? É assim, ó. O ideal, pessoal, é assim. Eu não gosto, né? Como a gente está fazendo aulas remotas, eu não gosto de passar muita coisa para vocês, tá? Até porque hoje é quinta, né? Hoje é terça. Agora a gente só vai ter aula na quinta e teremos aula na sexta também, tá? Então eu estou passando pouco conteúdo para vocês. O ideal é eu explicar e vocês entenderem, para vocês tentarem fazer esse exercício, tá? E não acumular muito, porque se eu passar muita coisa hoje para vocês, por exemplo, eu queria estar passando agora para vocês a função proc, né? Que é uma função muito interessante, muito poderosa, que é a função de procurar, tá? Só que eu não vou passar hoje, por quê? Para vocês, para mim dar esse tempo que vocês assimilarem o que foi passado hoje, eu vou passar exercício, tá? Nesse exercício que eu vou passar hoje para vocês, ele vai ter lá tanto as funções média, soma, até a função de hoje, soma-c, tá? Então, vocês vão praticar tudo novamente, e mais o que eu passei hoje sobre as funções de datas, continue, cont-c e soma-c, tá? Na próxima aula, eu só vou corrigir só sobre o que eu estou passando hoje para vocês, tá? E depois eu vou passar para vocês sobre a função proc, tá? Que é a função de procurar, que vai ser a proc-v e proc-h, tá? Então, eu vou passar essas três funções para vocês na próxima aula. Tudo bem? Beleza, professor. Beleza. Deixa eu tirar o zoom aqui. Pessoal, todos estavam na aula quando eu estava falando com a Márcia sobre o retorno das aulas? Tá. Sim. Eu não tava não, professor. Eu cheguei meio atrasado hoje. Tá, então, pessoal, não sei se vocês receberam o e-mail, né? Mas eu acho que a Márcia conseguiu receber. E assim, as aulas, eu tinha falado para vocês na aula passada, que eu acreditava que iria voltar hoje, né? As aulas, mas infelizmente, né, como vocês viram, a gente ainda continua nessa fase de transição, que é entre a fase vermelha e a fase laranja, né? Aonde ela ainda não permite o nosso retorno. Então, o nosso retorno está programado, se nada acontecer, né, que a gente sempre tem que falar isso, não tem como a gente dar certeza, infelizmente, mas aí está programado, né, para a gente estar voltando no dia 3 de maio, tá? Então, dia 3 de maio, nós estaremos retornando presencialmente, tá? E até lá, a gente vai estar trabalhando de forma online aí, tá? E a gente sabe a dificuldade que cada um tem, né? Mas, né, infelizmente, vivemos esse momento aí complicado. E para, né, a gente, vocês não perderem, né, a gente não ficar todo esse tempo parado. Então, a gente vai estar passando aqui o que dá para a gente passar, mas aquilo que eu falei para vocês.
Quando a gente retornar presencialmente, o que tiver que passar novamente, a gente vai estar fazendo, vamos estar trabalhando. Tudo bem, pessoal? Só que assim, aquilo que eu falei, aula remota, tá? Você tem que ter um foco, tem que ser uma disciplina, né? Para você, né? Tentar não, para você resolver aquilo que tem que fazer. Então você tem que ter em mente, esse horário é o horário que eu estaria na escola. Então esse horário eu vou tirar para estudar, né? Só que assim, a gente sabe que tem aluno que às vezes não tem o software, o programa para estar trabalhando, às vezes tem uma dificuldade de outro. Mas assim, pessoal, eu estou aqui no que eu puder estar ajudando, entendeu? Percebo que vocês estão fazendo poucas perguntas, né? Mas assim, fiquem à vontade, perguntem, tá? Ou quer alguma sugestão, podem perguntar, tá? O que eu puder ajudar vocês, a gente estamos junto aí nessa, tudo bem? Beleza. Beleza, Beleza, professor. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos ligando a câmera de novo aí, a gente conversar mais um pouquinho aí. Eu vou estar parando a gravação.